Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Quase que eu dou as honras do Franco fazer a introdução hoje, porque eu tava sumido, né? Ah, nossa, não seria má ideia nesse sentido. Não seria cara. má ideia. Vamos pertinho, porque chega aqui, ó. Vamos lá. Aí, pro pessoal que tá aí de casa, tenho dado uns furos aí, mas a gente tá presente, de longe, trabalhando, mas estamos aí. Estamos aqui, hoje não é a... Faz não é tempo a tríade, que a gente... né? Trindade. Não é a Trindade. O cara nem lembra qual Olha que é. só. Olha só. Aí pecado, né, cara? Pecado capital isso daí. Porra. Estamos mais uma vez desfalcados, né? Cada semana é um. Será que até o fim do ano volta a ter os três juntos aqui, cara? Tem que voltar. O pessoal tá muito atarefado. Mas... Atarefado nada, o Cássio tá de férias na Bahia. Tá de férias na Bahia. Não tá atarefado. Tá nada. Tá tranquilão. Tá de boa. Que Tá bom. de boa. Então, enfim, estamos desfalcados, mas dá pra chamar de trindade. Eu, Franco, e você aí de casa, não é mesmo? Sempre dá. Você aí de casa, você aí do seu carro, você aí do seu treino, acompanhando mais um episódio do podcast. E hoje o tema Saúde 360, na prática. Na prática, o que é muito importante. Né? Porque esse é um tema, a gente estava falando aqui nos bastidores enquanto definia as coisas e tudo mais, que na teoria as coisas são bonitinhas, preto no branco, tudo tem muito clareza, e aquele discurso de 360, sempre aparece. Olhe, né? para o paciente de uma maneira ampla, né? Holística. Principalmente a gente da USP, né, Franco? Pessoal holístico. Somos holísticos. Somos holísticos. Então, assim, de fato, no discurso é sempre muito simples, né? Então, vamos olhar para o todo, vamos olhar para a saúde desse paciente como um todo, como que está acontecendo a vida dele, quais os problemas que ele está enfrentando. Não vamos olhar só para a lesão, né? Tira o foco da lesão. E na vida real, a gente acaba vendo, muitas vezes, alguns escorregões importantes que podem, inclusive, comprometer o próprio andamento do caso, né? Você está tão focado no caso, na lesão, quando se o olhar está só para isso, em muitos dos casos tá tudo bem, porque não tem tantas coisas assim influenciando e o paciente vai melhorar e você vai cuidar daquela lesão e tá tudo certo. Mas em muitos, você tem grande chance dele não evoluir de uma forma boa se esse olhar 360 não for feito, né? Cara, e eu gosto até de uma frase que o Virgilião fala muito, cara. Na prática, a teoria é diferente. Na prática, a teoria é outra. Cara. Porque, assim, a teoria tem todo o seu valor, ela é muito boa, ela nos dá respaldo, ela ajuda a pensar, mas não adianta querer cortar a teoria e encaixar ela na prática. Não é assim. Tem que ser justamente o contrário. Tem que olhar para prática e ver o que da teoria ali você consegue extrair, aproveitar e tudo mais, e o que putz, isso daqui é totalmente único e exclusivo desse caso e eu vou ter que me atentar a ele, né? Para a gente ter tanto individualidade ali com a pessoa quanto especificidade naquela condição, né? Então acho que isso é importante demais, que é o que faz a gente ter ali algum ponto a mais do que simplesmente reproduzir um protocolo pré-definido, né? Perfeito. E existem, assim, dá pra gente pensar em diversas lesões, situações em que esse olhar amplo é extremamente necessário, né? Bom, quando a gente fala de dor, essa é uma situação, né? A gente vai ter que olhar para vários âmbitos, em que ela está influenciando na vida desse cara, em quais aspectos, como que a dor ela pode oscilar a depender de contexto, né? Mas tem outras situações que a gente pode citar aqui que tem a ver com lesão de fato ali, né? O decorrer, a evolução de uma lesão. E aí a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre como a gente introduziria esse assunto com vocês e a gente pensou que um caso fosse interessante e eu lembrei de um recente que ainda está acontecendo, na verdade, né? Estava inclusive mandando mensagem para a paciente aqui antes de começar o episódio. Não vou citar nomes, obviamente, mas se ela ouvir, ela vai saber que é ela? Ué? Se ela ouvir, ela vai saber que é ela? Ela vai saber, mas não vai ficar chateada comigo. Enfim, tô restringindo o nome dela aqui.
Bom, todo mundo já percebeu que é sexo feminino, de qualquer forma, né? Mas vamos lá, qual que é o caso aqui e como que eu quero chamar a atenção para esse tema através desse caso? Uma paciente que chegou para mim com um pedido médico, com uma coisa bem comum, usual, né? Então, pedido médico para começar a fisioterapia. Então, fisioterapia, motor, aquela coisa bem... 10 sessões. 10 sessões ou 20 que seja. Analgesia, analgesia, ganho de mobilidade, ganho de força progressivo, retorno gradual ao esporte. Tal. Não sei se chegou nesse nível, mas era para começar a físio ali com a gente, a reabilitação. E qual era o caso em si? Né? Chegou contando que teve uma fratura, se não me engano, no pé esquerdo, uma fratura de base de quinto metatarso. Numa queda, numa entorse. E, enfim, o segmento, como que se deu o segmento, como ela chegou pra gente, né? Pra gente ir abordando aos poucos esse caso durante o episódio. Ela teve um mecanismo de entorse, mais pra frente vocês vão saber como e por quê. Passou no PS, fez uma radiografia, verificou-se a presença da fratura na base do quinto, sem desvios a princípio, o tratamento a princípio pelo médico plantonista conservador, imobilização, e foi esse o caminho. Ela fez, se eu não me engano, 3 meses de imobilização, e aí ela, nesse período, fez algumas radiografias de controle e havia recebido informação na última radiografia, não lembro se fez 2 ou 3 dessas radiografias de controle, recebeu um último feedback do médico, só que isso já fazia cerca de 2 meses, desde 2 meses antes de começar a físio, antes do contato inicial, e que nesse contato com o médico, há 2 meses antes do meu contato com ela, o médico havia informado que estava em vias de consolidação, mas ainda não havia se consolidado completamente essa fratura. Ela, por motivos pessoais de trabalho, de provas que estava fazendo, de faculdade, ela não conseguiu iniciar a físio assim que o médico solicitou, né, que ela começasse, que foi nesse período. Então, o médico, 2 meses antes do contato, havia dado essa notícia, está em vias de consolidação, mas ainda não 100%. De qualquer forma, dá para você ir começando a físio, fez a guia de físio, por motivos pessoais não conseguiu começar logo de cara. Havia até entrado em contato comigo, mas por essas questões acabou que não conseguiu horário e tal. E 1 mês depois, portanto, desse contato com o médico, esse último contato com o médico, então, portanto, já sem a imobilização, 1 mês sem a imobilização, ela veio comigo, então, para começar a físio. E aí a gente já tem uma janela temporal bem longa, bem né? Bem longa. Então, você tem ali o tempo de mobilização, 2, 3 meses? 3 meses que você falou? 3 meses de mobilização, mais um mês mês de delay em que ela não se expôs, porque havia medo envolvido. Então, assim, não tinha começado a físio, não sei o que eu posso fazer, o que eu não posso, né? Então, acabou que não se expôs, continuou na vida de faculdade, trabalho, né? Faculdade já, na verdade, finalizando, estava mais agora no trabalho. E aí a gente vai entrando nos pormenores da história, que tem chão. O que eu acho legal desse caso é que tem tudo para ser um caso clássico, ortopédico, e que você fala assim, puta, se eu pensar e seguir o passo a passo ali de um caso que chega pós-entorse, com uma fratura de base de quinto meta, já com uma reabilitação iniciada, a gente pode até falar, putz, será que precisava ser tanto assim esse delay? Mas para a condição, para o momento da paciente foi o possível. Ficou lá imobilizada, uma consolidação em andamento, mas ainda não completa, e chegou na sua mão. Exato. Então, assim, chegou também sem uma atualização, né? Esse acho que é um primeiro ponto que, ao ouvir a história dela, me deixou alerta, assim, né? Não houve uma atualização recente dessa radiografia. Quer dizer, a última tinha sido há 2 meses, ainda num processo de consolidação. Essa foi o primeiro alarme que ligou minha cabeça, assim, de será que está mesmo consolidado? Né? O quanto que esse pé aguentaria a gente colocar de demanda para ele agora que vai precisar ser recuperado em termos de estabilidade, de força, né? de ganho de funções. Ela é uma pessoa que queria voltar, né? Quer voltar a fazer as atividades, quer voltar a correr, quer voltar a fazer musculação, enfim. Né?
Cara, acho legal demais. Eu tenho um caso muito semelhante que acho que mais pra frente a gente pode tratar e fazer pontos e contrapontos entre um e outro. Mas onde que tá entrando, não vi ainda o 360 nessa história, vai, Rafa? Exato. A gente recebeu ainda o caso bem, ortopédico aí. Em que momento que a lupa sai e que a gente vai ter que aumentar o escopo para outras coisas? A lupa começou a abrir simplesmente na investigação de como foi essa fratura, como é que se deu ela. Torci o pé, tive essa fratura, vou começar a físio. Informação resumida aquele paciente que chega, coloca na sua mão e fala, vamos embora. Aí você vai dando alguns passos para trás com o paciente e vai, né, detalhando o processo de, mas calma aí, já entendi a fratura, o local e tal. Mas o que houve para você cair? O que aconteceu? Eu tava na rotina doida, né? Eu tava saindo da faculdade, indo pro trabalho direto, e eu tenho essa hora do almoço para fazer isso, é o momento que eu como no carro, dirigindo, enquanto eu me desloco, e eu tava saindo da faculdade e eu tive uma síncope. Eu não sei se eu torci o pé antes de desmaiar, ou se eu desmaiei, né, e torci. Então, eu só sei que a hora que eu acordei, eu tava com pessoas em volta de mim ali e tal, fui levada pro hospital e aí sim foi dado o processo de investigar, né, através da radiografia e tal. Beleza. E nesse ponto você já curiosaço. Curioso, o que aconteceu, né? Então, assim, levantando um dos pontos aqui, um dos fatores que a gente tem para olhar, né, na saúde 360, que saúde clínica. Alguma coisa na saúde clínica. A condição de saúde dela já chama atenção para ter tido uma síncope. Tinha tido outras. Tem histórico de síncopes? Tem histórico? Não, a princípio não. Então, o que aconteceu para ter essa síncope? Você consegue imaginar alguma coisa que possa ter levado a isso? Eu não sei, eu não sei se tem a ver, mas eu tava fazendo jejum. Me conta mais sobre esse jejum por algum motivo específico. É porque, não sei, eu queria me desafiar, porque eu ouvi falar que é bom. E depois, posteriormente, eu fui ver que não era só uma questão de desafio. Tinha uma questão de preocupação com a parte estética também. E aí, jejuns de 24, 30, 40 horas. Caramba, jejuns longos. Não me recordo se nesse caso, dias antes, dia antes o jejum tava nesse nível, mas assim, tava fazendo esses jejuns em momentos próximos, não sei se uma semana antes, dias antes, enfim. E agora a minha curiosidade, não sei se você sabe disso, de onde tirou, assim, beleza, a motivação para fazer o jejum, talvez você foi descobrindo ali, mas de onde foi tirando meio que a periodização para esse jejum? Quando que sai de 12 para 24, de 24 para 30, 40 horas, e aí? É o tipo de informação que ainda não tenho, né? Como a gente está conversando, é uma paciente que ainda está... A gente está em investigação ainda, né? Na verdade. A gente pode, ao final, dar os pormenores de onde estamos, mas... então, assim, posso chegar, né, durante o caso e entendendo mais como ela fez isso, né? Então, assim, aquele primeiro alerta... dos pontos que a gente tem que observar para, de fato, tratar a saúde como 360. Então, saúde clínica não estava legal. Por que não tá legal? Porque não tá legal. Pô, uma síncope assim do nada, né? Você não espera. Então, a síncope teve a ver, muito provavelmente, com o fato de estar fazendo com alguma regularidade jejuns até longos demais. Qual a motivação para isso? Possivelmente também sem nenhum respaldo, orientação, enfim. Exato. Exatamente. E eu já tinha atendido essa paciente antes com uma dor lombar. E ela já tinha mostrado alguns desses sinais ano passado, faz mais de um ano que eu tinha atendido. Não tinha feito, pelo que eu recordo, ainda jejuns longos, mas com frequência treinava em jejum, sem orientação também. Muito do que ela trazia na época era que ela não tinha fome pela manhã, né? Enfim, a gente
obviamente, pode pensar em estratégias, né? Quando o paciente não consegue comer, pelo menos esse é outro papo. Mas então, vimos lá, a saúde clínica não estava legal por conta da síncope. A síncope tinha a ver com uma preocupação, talvez uma questão de desafio pessoal, mas posteriormente foi ficando mais claro que não era só isso, tinha uma questão de preocupação também com a imagem, né? Preocupação com a estética. E aí a gente começa a entrar em outros pontos que incluem a própria saúde mental, né? Tava numa rotina muito complicada de trabalho e faculdade em que não estava conseguindo fazer atividade física da forma como gostaria, e aquilo deixava ela sempre muito ansiosa, preocupada quanto à própria estética. Mas eu não estou, né, treinando como eu deveria. Então encontra a solução, né? O jejum veio como essa solução para ela. Legal, né? Ruim o caso, ter chegado numa síncope e fratura, mas é legal o quanto que a gente consegue ir destrinchando essas camadas, né? Que é um pouco do que a gente falou antes. Beleza, você saiu ali de uma condição ortopédica, esbarrou que o que causou essa condição ortopédica foi uma condição clínica de saúde geral, e começou a ver que, calma, essa condição clínica tem a ver com outras coisas de hábitos, né? Alimentação, no caso, falta de o jejum, e que isso... Sono não devia estar bom também, então levantando mais um dos pilares da saúde 300, o sono não devia estar legal. Estudando até tarde, chegava em casa mais de 9, 10 da noite. O que eu queria puxar é que isso muito motivado pelo contexto daquele momento de vida da paciente. Sim. E aí você vai entender no momento de vida justamente isso que você está falando. Rotina lá que você vai dar mais detalhes, mas o resultado final dessa rotina era reduzir exercício e talvez até interromper. Ela estava 0 de exercício. Estava um pouco, estava irregular. Estava irregular. E aí, o exercício irregular não vai ter o mesmo efeito em todo mundo do ponto de vista comportamental de tomadas de ações. Mas no caso dela, alguém com preocupação com autoimagem, que valoriza isso. Tá, faltou exercício, tenho que segurar a estética de alguma forma. Qual que é a solução? Vamos mexer no outro prato da balança, mesmo que seja por conta própria, né? Isso que você citou de que esse momento de rotina muito complicada, para alguns vai ter um efeito, para outros vai ter outro, né? Então, para alguém preocupado com a autoimagem, o exercício irregular é uma coisa que assim, não vai ser... Só o exercício não vai ser suficiente, né? Para lidar bem com estresse, para lidar bem, né? Para ficar bem com a autoimagem, né? E para outros, às vezes a pessoa entende que não, é o momento e eu não vou me descabelar aqui por conta de eu não estar conseguindo treinar tão bem. Eu vou treinar o que der e tá tudo certo, né? Tem pessoas que vão ter esse comportamento, né? E você tem o outro perfil que talvez ela, com uma característica mais ansiosa, preocupada com a autoimagem, foi para privação em relação à alimentação. Mas você tem outro cara que fica depressivo pela ausência do exercício. Vamos supor, imagina 4 meses sem fazer a prática esportiva, e aí não vamos falar que é por conta do contexto, mas por conta do processo de reabilitação. Ficou de RoboFoot e tudo mais. Você vai ter cara que, em vez de se privar da alimentação, vai descontar na alimentação. Exato. É uma das coisas mais comuns, inclusive. Então, não é porque acontece X que você vai ter Y sempre. Depende de cada um. Cada indivíduo vai buscar aquilo que faz sentido, em teoria, para ele, né? Perfeito. Perfeita colocação. E aí tem um gradiente, né? A gente tá falando de quem deixa de comer, quem come muito. É o meio do caminho, que é o cara que tá tudo bem, né? Bom ponto. E então falamos aí já alguns, né? Vamos relembrá-los. Quais são? Saúde clínica. Nesse caso ficou bem claro, né? Um contexto musculoesquelético ortopédico específico envolvido num caso de saúde clínica mais abrangente. E aí ele tendo influência de outras coisas, né? Isso, então a saúde clínica ali sendo impactada por hábitos, então levantando os fatores que a gente tem que colocar aqui na mesa da saúde 360. Alimentação, tá aí. Sono não citei, mas é isso, ela estava numa rotina muito complicada, de chegar em casa depois do trabalho, ter que
9, 10 da noite e começar a estudar para a prova do dia seguinte de faculdade. Então, ia dormir 2, 3 da manhã para acordar novamente cedo para ir para a faculdade. Então, mais uma coisa impactando aí. E o próprio exercício, que a gente já falou que estava ausente. Que estava ausente e a influência dessa ausência nas decisões, na questão da ansiedade, né? Na tomada de decisão por esse jejum que acabou muito provavelmente influenciando no próprio mecanismo de fratura pela síncope, né? Somou, acho, né? Na verdade, a síncope, na minha opinião, talvez tenha vindo ali realmente do jejum, somado a sono, assim, né? Desprovida de sono. Sim, a balança que tá toda desregulada. Não ia fechar em nenhum momento, né? E, cara, legal. Então a gente já pontuou e nesse momento foi o suficiente para você entender o cenário que causou aquilo, mas aproveitando esse caso, como que isso foi desenrolando, tá no que eu vou fazer daqui para frente para reabilitar essa pessoa? Exatamente. Como que você enxerga que isso começou a mudar? O direcionamento do que seria o óbvio em relação à condução de um caso de fratura. Exato. Então, assim, o óbvio num caso de fratura. O que eu gostaria de receber, o que todo físico gostaria de receber, o paciente redondo, né? Pô, tá consolidado mesmo, recebi a informação de que é isso, você olha a imagem, não tem nada atrás de fratura, putz, muito estável, tá sossegado. Só progredir. O pé aguenta, vamos embora. Tá bom, vamos progredir, vamos, né? Não vamos deixar esse pé assustar só um pouco, vamos progredir devagar, colocando demandas ali adequadas para o momento, adequadas para a especificidade do que ela gostaria de voltar a fazer, então se atentar aos objetivos dela, tá. Mas dado todo esse cenário, isso era possível? Eu não me senti em nenhum momento confortável para pensar numa progressão dessa, sem ter uma atualização desse exame de imagem. Ela não tinha retornado ao médico que ela, inclusive, acho que ele tinha falado, não, você volta em um mês e acabou não voltando e tal. Então, assim, esse é um ponto que não me deixou confortável. E fiquei intrigado com essa história do jejum, né? E aí... Porque, para uma consolidação de fratura, ter substrato energético Exatamente. É importantíssimo, Exatamente. Né? E foi uma coisa que me deixou meio, vou usar a palavra pistola, na época, quando eu atendi e fiz esse primeiro contato, que foi isso, assim, cara, como um profissional da saúde, o nome diz, né? Profissional da saúde. Da saúde, idealmente 360. Como que um profissional se atém pura e somente à sua área de atuação? Como que o médico... Será que ele... Assim, não quero julgar, claro, mas será que ele não quis saber como é que foi essa fratura? O que estava envolvido ali? Provavelmente, eu tendo a acreditar que ele nem soube da síncope. Ou se ele soube, ele ignorou os motivos dela. Quer dizer, muito provavelmente ele não perguntou a respeito da alimentação. Não chegou no ponto de questioná-la sobre esse jejum. Ao não fazer isso, ele perdeu a oportunidade de informar que para a consolidação acontecer bem, precisa comer bem. E ela não receber essa informação, assim, ela, de novo... Para a gente está muito envolvido com essa área multidisciplinar, muitos profissionais perto, muito bons, a gente está recebendo esse tipo de informação sempre, a todo momento, mas para o paciente nem sempre isso é óbvio. Achei que só o tempo. Essa é a resposta que me veio que ela me deu quando eu falei, tá, mas e no período de consolidação você fez mais? Né, depois de um mês, não lembro quando, um mês tal, eu fiquei mais preocupado ainda com a minha falta de exercício, que já estava muito irregular e se tornou zero depois da fratura. Eu fiquei mais preocupado e fiz alguns períodos sim de jejum. Aí, cara, a gente começa a ver alguém com uma REDS, só que não por conta do componente de excesso de exercício, mas de ausência de substrato aí, né, cara? E, cara, não foi citado aqui, mas é óbvio, né? A síncope levando ao trauma e o enfraquecimento ósseo levando a uma fratura muito facilitada, né? Então já devia ter ali uma baixa deposição de cálcio, né? Já devia, não devia estar bom ali o metabolismo ósseo. Então uma coisa corrobora com a outra. E
E no momento de consolidação, né, em que a gente precisaria de substrato, ela não sabia dessa informação, não recebeu do profissional de saúde, e aí somando os pontos, não tem uma radiografia nova, não voltou ao médico que tinha dado o aval para começar a físio, então a gente não sabe como esse pé está de fato, se está consolidado, se não está. E somou esse histórico de jejum durante o processo de consolidação, tem altas chances de não estar consolidada. E aí é todo aquele plano de estruturação de uma reabilitação mais tradicional, não tem como. A gente precisa garantir que essas condições clínicas estejam em ordem, adequadas, em ordem. Né? E... Até pela segurança dela e sua, sim, né? na tomada de decisão. Porque no momento que você só segue pelo que seria recebeu ali a cartinha de recomendação, segue o protocolo, ia chegar um momento que grandes chances de dar merda, né? Cara, me veio... Somado, eu acabei não citando, né? Mas somado ao fato de que havia, e não é tão comum, inclusive depois conversando com um especialista em pé nosso de confiança e tal, não é tão comum, pode acontecer, mas não é tão comum permanecer algum nível de dor na região da base do quinto metro depois de uma consolidação. E assim, ela não vinha se expondo nesse período de 1 mês até começar a físio. Então, pro dia a dia, assim, tal, não estava tendo dor. Mas uma semana antes da físio, que ela já tinha marcado, eu acho que ela deve ter feito um testezinho para saber, deixa eu ver como eu tô para começar a físio. Ela tem toda uma corridinha na esteira, com menos de 2 minutos, uma dor importante, relevante, que ela não seguiu. E você fala, cara, né, somando os pontos, novamente, dor na região bem na região da fratura, e recebendo essa informação ali do médico que a gente confia, de especialista e tal, de que não é tão comum, me deixou mais ressabiado ainda, né? E sem contar que até a própria região é uma região que em si pode se preocupar dependendo do que acomete. Pode ter uma consolidação difícil mesmo, porque a nutrição do osso ali pode ser mais difícil e dependendo, enfim... É o cenário perfeito para não consolidar adequadamente. Exatamente. Né? E o tratamento é outro, né? A região é difícil, falta substrato energético, não tem o follow-up necessário de condução aí junto ao médico inicial, enfim, é todo o cenário para, vai dar errado, né? Exatamente. Nesse sentido. Então, já fica muito claro o quanto que esse aspecto macro 360 vale a pena. Você precisou entender um pouco de rotina alimentar, você precisou entender que essa rotina alimentar era impactada por conta do momento de vida, e o momento de vida ali, principalmente trabalho e faculdade, e que isso tinha a ver com gatilho de estresse, porque trabalho e faculdade tiravam exercício, fazia ela tentar compensar pela alimentação, e isso desbalanceava a saúde clínica e virou toda essa cascata. E agora, para acertar esse caso, né? Quais são as esferas que estão sendo articuladas aí? Perfeito. Dado todo esse cenário, a gente vai seguir o papo, óbvio. Eu meio que vou encerrar o caso porque ele está no começo do meu acompanhamento, né? É onde a gente está finalizando, mas a gente vai seguir o papo porque a gente tem mais coisa para falar aqui. Mas, dado todo esse cenário, na primeira sessão, nesse primeiro contato com essa paciente em que a gente avaliou, na verdade, obviamente, foi muito mais uma conversa do que uma avaliação do pé. Sim, né? Foi um entendimento do entendimento do cenário. O quanto é importante eu avaliar o pé dessa paciente agora? Assim, quase nada, na verdade. Né? Então foi um entendimento do cenário. Entendi o cenário, ao mesmo tempo que fui entendendo o cenário, a gente como profissional de saúde, eu acho que tem esse papel de educar. Já ir educando. Né? Você não precisa, num primeiro contato, aqui é só avaliação, só quero entender e posteriormente eu vou já... Então, nesse primeiro contato, já fui educando e estabelecendo com ela e mostrando essas relações que a gente está fazendo aqui. A relação de uma coisa com a outra, do jejum com a síncope, da síncope com a fratura, da falta de substrato para a fratura, da falta de substrato energético para a consolidação, né? Da necessidade de acompanhamento mais perto,
que ainda não tinha tido, do porquê eu estava optando por não fazer muita coisa com ela naquela sessão, dado que havia um risco. Então você vai estabelecendo dúvidas, né? Então, dado todo esse cenário, você vai estabelecendo as relações que, de novo, para o paciente não é nada óbvio muitas vezes. Para alguns que às vezes já experienciaram coisas parecidas, pode até ser mais óbvio. Mas para muitos não é óbvio, né? Eu diria que muitas coisas aí que a gente está falando não são óbvias, inclusive para o profissional. É isso, por isso a importância desse episódio. Então, e aí qual que foi a estratégia a partir daí? Então precisamos saber se esse osso está colado ou não. Então a primeira coisa ou você volta no seu médico do plano, que foi quem te acompanhou agora, e faz uma radiografia, que ele já tinha sugerido você fazer outra, para a gente saber. E, primeiro, eu preciso saber se uma radiografia basta. Aí, não sei se os especialistas em pé podem falar aqui depois, comentar no episódio, se faria sentido uma tomografia para ver melhor, talvez, né? Depois eu posso até conversar com o Dr. Danilo, que, inclusive, essa foi uma sugestão. Então, ou você passa com o seu ortopedista, que você já passou, ou eu tenho uma indicação aqui, que é alguém de confiança. Que é alguém muito de confiança, que vai estar muito próximo do acompanhamento aqui. E aqui, fazendo uma ressalva de que, assim, você não precisa estar num lugar multiprofissional para ter contato com as pessoas, né? Então, acho que sempre vale ter de retaguarda aquele ortopedista que você confia mais, né? Para, pelo menos, mandar uma mensagem pro cara. Discutir o caso, ver o que faz sentido para paciente do ponto de vista também financeiro, né? Então, nesse caso, sugeri o nosso médico, ortopedista especialista em pé, sabia que também havia isso, não havia uma facilidade financeira muito grande. Previamente, antes dela passar de fato com o ortopedista nosso, eu liguei para ele, conversei, falei que haveria talvez uma dificuldade financeira. Ele topou fazer a um preço diferente do que seria o de primeira consulta. Então a gente facilitou essa entrada, né? esse cuidado. Então esse é um ponto. A gente precisa saber se essa fratura está consolidada mesmo. E aí passou já em consulta, estava para fazer a radiografia, que é isso que eu estou esperando a resposta ainda, né? Não sei se ele pediu algum outro exame. Enfim, e eu falei, você vai precisar de uma nutricionista. Não tem como. Essa parte é fundamental. Esse é o pilar que mais bagunçou e o que a gente está mais preocupado, até porque se ainda não está consolidado, vamos ver o que a gente pode fazer para estimular. Exatamente. Uma parte está na sua mão, que é o estímulo mecânico, que vai ajudar a conduzir esse processo, mas a outra é que se só tiver estímulo e não tiver tijolinho para construir ali, não vai construir e vai piorar o negócio. Exatamente. E assim, como eu já citei anteriormente no episódio, a necessidade de um acompanhamento nutricional, ela já se fazia presente antes até da fratura, né? A paciente que sempre teve dificuldade de comer de manhã antes de treinar, né? Ia treinar em jejum, e depois começou com essas histórias do jejum. Então, assim, algumas coisas precisavam ser desmistificadas da parte nutricional para ela entender que tá tudo bem comer e que tá tudo bem comer enquanto não treina também, né? E os problemas, as consequências de não comer, né? Então, aí já também indiquei uma nutricionista com uma característica clínica, assim, que está acostumada a lidar com controle de colesterol, diabetes. Então, acho que é uma nutricionista que está acostumada a lidar também com essa interface físio, lesão e reabilitação. De novo, não acho que todo profissional precisa estar num meio multi para ser multi. Né? Eu acho que o profissional da saúde ele pode e deve ter suas vias de contato. De alguma maneira, se você não tem, fica a dica, encontre formas disso acontecer. E né? até uma oportunidade de se aproximar com a rede já pré-estipulada do paciente. Em muitos momentos exatamente. Ele já tem uma rede dele. É isso. E eu vejo muitos super abertos a querer entender, querer discutir, querer colaborar para aquilo. É claro que tem um negócio até geográfico, né? Quando você está no mesmo espaço ambiente, isso facilita, porque você encontra, você vê, você fala especificamente daquele caso e de outros. Então, isso com certeza facilita. Mas, cara, tem total possibilidade de você conversar com qualquer pessoa
em qualquer momento, em qualquer lugar. E o que a gente está falando é isso. É importante ter esse olhar 360 com os profissionais. É importante trocar, porque você tem sua área de domínio e você tem que pelo menos saber o que você tem que suspeitar e saber das outras que influenciem na sua. Né? Perfeito. Exatamente. De novo, batendo na tecla de que a gente não pode se limitar a ficar olhando só para a lesão. E a gente tem que saber estabelecer relações entre os fatores de vida dessa pessoa, né? Tem que entender um pouco sobre nutrição, tem que entender um pouco sobre ortopedia, tem que entender um pouco sobre sono, qual a influência do sono na rotina, a falta do sono na rotina da pessoa, né? Do descanso. Então, a gente foi levantando alguns fatores. Perfeito. Aqui, né? Vamos dar uma pausa e voltar só para falar disso. Antes de voltar para o nosso papo, vamos falar rapidinho aqui para você que quer acompanhar de perto, de repente, essa resenha, quer facilitar com que essa resenha continue nos moldes que está e cada vez melhor. Quer tomar uma cervejinha com a gente? Então, porque você sabe que esse intervalo foi só para buscar cerveja. Para você não teve intervalo nenhum. Mas eu tava falando, Rafa, pausa, cerveja, cara. Então, para você que quer contribuir com isso, sentar aqui, tomar uma cerveja com a gente, perguntar aqui, puta papo cabeça hoje, hein? Quer fazer uma pergunta aqui pra gente, tá sentado aqui do lado, tem uma forma de fazer isso. Você pode fazer parte do nosso Clube do Movimento e você vai fazer parte desse Clube do Movimento. De que maneira? Entrando no nosso apoia.se/Movimento em Foco, você acessa o site, tem planos lá para você de contribuição e mais do que de contribuição, de participação. Exatamente. Muito bom. Muito bom. Depois a gente vai falando sobre mais coisas, mas vamos fazer um apanhado geral do o que a gente tem que olhar nessa tal da saúde 360 que a gente já trouxe bem para a prática. Agora é o momento de falar da teoria. Vai. Vamos falar da teoria. Invertemos a ordem. Começando com... Vamos falar sobre esses fatores, né? Alimentação, de repente. Vamos levantar em tópicos. A gente não somos nutricionistas, não temos formação em nutrição, mas, estudamos bioquímica. Não é mesmo? Estamos quase ali. Na teoria, entendemos de macronutrientes, micronutrientes. Na teoria, a gente sabe disso tudo. Mas vamos lá, na prática mesmo, né? Na verdade. Então, o que o físio... ou o profissional de educação física, ou profissional de saúde no geral, que não é um nutricionista, ou não é um nutrólogo, né? O que ele deve saber, deve ter na cabeça ao ter o paciente na frente dele, como identificar possíveis problemas da parte nutricional para que, se for o caso, encaminhar bem, né? Dar, de repente, algum tipo já de orientação que o paciente, de repente, já pode pôr na prática, né? Então, e aí? Cara, eu acho que sempre fica mais fácil falar pelo que eu domino, né? No domínio. Pelo que eu trabalho, vivo e é o ganha-pão. Que é a parte da fisioterapia, do cuidado com a saúde, principalmente do aparelho locomotor. E a nutrição vai ser fundamental para dar substrato para esse aparelho locomotor poder construir, fazer tudo que se propõe a fazer. Então, acho que a gente tem que entender primeiro sobre disponibilidade energética, acho que esse é um ponto. Entender o que é necessário ter e se isso está compatível com o que a pessoa faz, né? Então, querendo ou não, a gente sempre vai entender um pouco de rotina da pessoa, vai entender um pouco de treinamento, mas quando a gente está perguntando sobre nutrição, para saber se está tá parelha ali, uma coisa... dá conta da outra, digamos assim, né? E, bom, no caso citado aqui, ficou evidente o papel da alimentação. O Franco citou aqui o papel nosso do físio da área esportiva para ver se, na parte nutricional, a gente ter essa noção do quanto que está sendo demandado para o quanto está sendo ofertado de nutriente, né, de quantidade calórica, de fato, no caso do esporte. Mas,
às vezes a rotina da pessoa tá um caco, tá dormindo pouco e tal. Pô, para esse caso também tem um gasto energético altíssimo, né? Não é gasto muito de movimento, mas é gasto energético. Então a demanda, não tem como a gente pensar numa demanda baixa também, né? E aí tem outras coisas que talvez até fujam um pouco só da quantidade, da oferta, mas é qualidade, tá? A pessoa fala que come o tempo todo e você não é se acomoda a palavra. Se satisfaz. Se satisfaz com essa resposta? Não, eu como bem. Cara, não, essa resposta é uma bosta. Tipo, você quer saber mais, né? Não, mas então me conta, já que você come bem, o que é comer bem pra você? Como que é? Me conta. Aí você vai vendo que, cara, ou tem muito buraco, ou não tem quantidade suficiente, ou não tem uma distribuição alimentar adequada ali, por exemplo. Cara, casos em que é necessário ter um ganho de força importante e a pessoa, nitidamente, na alimentação dela não tem um suporte, principalmente proteico e energético ali com carboidrato, cara. Como que vai se dar isso? Você pode perceber isso no meio do caminho. Às vezes você percebe uma falta de energia ali durante a sua própria sessão em que você tá... Você vê que você tá dando estímulo e que o músculo não tá respondendo, não tá como você respondendo, esperava. Um ar mais até de cansaço geral, né? E aí também pode ser sono, né? Mas enfim, a gente vai entrar no sono depois. Então você pode pegar no meio do caminho ou você pode perguntar antes, que é o ideal. Você vai falar, ó, pô, dado que meu objetivo vai ser um ganho de força importante aqui, eu preciso que isso aqui esteja bem alinhado. Beleza? Como que Beleza. tá? Como é que tá? Exatamente. Então, eu acho que essas coisas são importantes. Não dá pra gente citar tudo, né? Mas acho que a primeira mensagem que vai servir até para todos os outros é não parar na superficialidade. Exato, né? exato. Então, acho que só citando ainda a questão da alimentação, você falou sobre um exemplo aí do ganho de força. Esse é um que claramente a gente precisa saber se isso está bem. E aí a gente tem algumas outras condições, às vezes do tipo de lesão mesmo, que já devem trazer um alerta pra gente. Então, pô, fraturas ósseas por estresse e tal. Então, tem algumas condições em que a gente já tem que olhar com um pouco mais de cuidado para isso. Queixas muito específicas de fadiga ali, frequente. Né? Fadigas, tipo, contraturas frequentes. Contraturas frequentes, que vai falando, esse cara tá chegando num nível de estresse, né, para essa musculatura que não sei se tá compatível com o que ele tá fazendo, né, de demanda. Né? Vai começando a dar dúvida dessa balança. O que ele tem ali para lidar com aquela demanda que está sendo ofertada a ele. Né? Perfeito. Acho que você talvez já deva ter atendido pacientes com esse perfil, mas pacientes carbofóbicos, né? Eu já cheguei a atender, assim... Carbofóbicos é bom. Já ouviu essa? Né? Carbofóbico, medo de carboidrato. Pô, principal substrato para energia em atividade física. E queixas recorrentes de contratura. Ah, puta, Rafinha, mas puta, tô com muita dor muscular, panturrilha sempre pega. Cara, mecânica tudo em ordem, rotina, tal, não sei o quê. Beleza, chega no ponto da alimentação. Tá aí o problema. Cara, e tem um negócio que... Eu tenho um caso que eu tenho certeza que eu falei mais de uma vez aqui, mas ele se encaixa muito bem nisso. O paciente veio para avaliar a mecânica, paciente recorrente, assim, que vira e mexe e dá uma... Vai lá e dá uma checada. Vamos ver como que tá. E aí veio para checar e tudo mais. Revisãozinha da mecânica, mas qual que era a queixa no momento? Cara, eu tô sentindo que eu tô fazendo e não tá rendendo. E, na verdade, quanto mais eu faço, mais difícil tá. E eu tô achando que eu tô perdendo qualidade da mecânica. Cara, só com esse relato, eu conheço a mecânica. É a última coisa que eu suspeito. Sim. Aí vamos começar a entender, mas como estão os seus treinos? Comecei a achar que o erro estava no treino. Não, cara, uma progressão bacana, tudo certo e tal. Não, cara, não tá fazendo sentido. Ó, eu vou fazer assim. Eu vou avaliar, vou tirar dúvida, mas não acho que é daí. Aí fui avaliar, cara, mecânica muito boa, um pouquinho de oscilação vertical, lembro até hoje. Não justifica. Sim, sabe, aquele negócio que não justifica. Perfeito. Aí você fala, cara, não é comigo esse negócio aqui. Sim. E aí, cara, vamos fazer o seguinte, eu preciso conversar mais com você.
Vamos entender, já que sua queixa é fadiga, já tô te falando, não é mecânica, nem vou te mostrar o vídeo, não vamos perder tempo com isso. Vamos fazer uma estratégia aqui, um pouco mais de recuperação, enquanto eu tento descobrir junto com você de onde vem. Coloquei o paciente na bota de compressão e, cara, foi papo terapia ali, que foi começar a descobrir de onde veio, né? Aí conversando com ele, começa a entender, treino tá ok, começa a entender, rotina, cara, nada de muito estresse, tem uma rotina estressante, né? Alimentação, como que tá? Não, cara, alimentação tá bem, mas o que é tá bem? Não, cara, na verdade eu tô fazendo transição alimentar, né? Minha namorada é vegana, minha esposa, na verdade, é vegana, eu tô começando a ir para uma linha um pouco mais vegana. Eu falei, tá, e o que mudou? Aí começou a falar, o cara reduziu muito o aporte de substrato, principalmente proteico, mas começou a perder outras coisas juntos, começou a ter outros sinais. Eu falei, cara, tô começando a achar, não sou especialista na área, que possa vir daí. Seria legal você dar uma investigada, né? Você tem nutricionista? Tenho e tal, mas, cara, semana que vem já vou passar com a minha endócrina, eu posso ver, né? Aproveitar e ver isso com ela. Eu falei, não, perfeito, aproveite, senão marca aí com a sua nutri, que eu acho que tem grande chance de vir daí. Foi lá, fez a bateria de exames com a endócrina, e aí pegou várias coisas, ferritina baixa, vitamina, uma hipovitaminose, acho que do complexo B, não vou lembrar. Mas, enfim, tinham várias coisas que, cara, estavam colaborando ali para o cara não estar se sentindo realmente muito bem. E a gente, às vezes, vai chegar e aí você vai ficar procurando pelo em ovo naquele negócio só porque o cara veio te buscar achando que era mecânica. Plausibilidade, cara. Né? Faz sentido vir? Não faz sentido. Então, vamos buscar onde faz sentido. Sim, perfeito, perfeito. Acho que essa semana, inclusive, atendi um com esse, não com exatamente esse perfil, mas queixa de fadiga, tal, já tinha feito, toda a reeducação da corrida estava ótima, tal, detalhezinho aqui e ali, mas nada justificava o que ele tem sentido de perda de performance. E aí vai ver alguns fatores. Aí a gente entra em outros, né? Você citou alimentação, nesse caso que eu estou te comentando agora, ele envolve também um pouco de erro de alimentação. 3 refeições ao dia só, né? Então, café da manhã depois do treino, não come antes do treino, almoço e janta e acabou, não tem mais nada ao longo do dia, enfim, isso. Vamos para outro pilar? E aí eu tava comentando esse caso, porque nesse caso teve um outro pilar, já tentando levantar esse outro pilar, que é rotina de exercício. Então, além desse erro de alimentação, que ainda não descobri qual que é o principal nesse caso, mas tinha um erro de estratégia de treino, um corredor, mas tinha um erro de estratégia de treino na sala de musculação. Então, você vai verificar como é que estão cargas, como é que tá as séries e repetições, e aí já levantando a bola de um episódio que a gente tem aqui, talvez um dos primeiros, que é o treino de força para corredores, né? Com o Léo Prieto, em que ficou evidente naquela conversa nossa a necessidade do corredor fazer um treino de fato de força e não replicar um treino de resistência que envolve mais séries, mais repetições, maior volume, mas sim a necessidade de se fazer um menor volume e mais intensidade, ou seja, mais carga durante o treino para de fato ter treino de uma valência diferente do que ele treina na própria modalidade, né? E nesse caso que eu estou citando, acontece isso dele treinar altas repetições e não ter um treino de fato de força, e isso também pode corroborar, a depender do volume da modalidade, para essa sensação de que a partir de tantos km eu sinto que não consigo sustentar a força, começo a perder, né? Então, entra esse outro pilar. Como é que tá a estruturação do treino desse cara? Citei aqui musculação, mas entra estruturação do treino da modalidade específica, periodização. E eu ia falar justamente isso. Como que a periodização, sala de treinamento, casa ou não com a periodização da modalidade, porque a última coisa que a gente quer é que sejam concorrentes. Né? Algo que um tá puxando o cabo para um lado, o outro tá puxando o cabo para o outro, e aí fica nesse cabo de guerra, sendo que, na verdade, a função da sala de treinamento é potencializar a modalidade principal do atleta. Perfeito. Né? Deveria ser isso.
Então, entender esse cenário, e o fisioterapeuta nesse momento, acho que a gente não tem formação para isso, a não ser depois que vem numa pós-graduação e tudo mais, mas acho que é coisa que a graduação peca, é de entender um pouco mais do como que se dá um mínimo controle de carga, né? Entender o que é realmente a carga de treino, que ela é composta por duas outras cargas, que é a carga externa, o que é oferecido ao atleta como estímulo, e a carga interna, que é como que ele responde àquele estímulo. Ou seja, não é só o que foi feito. O que foi feito para o Rafa, e se for feito para mim também, a gente vai ter respostas totalmente diferentes. E a nossa carga do treino vai ser diferente dependendo de como que a gente se virou com aquele estímulo ofertado. E a progressão dessa carga ao longo do tempo, né? Que aí, tem bastante coisa para falar, né, desse ponto. E coisas coisas que a gente quer trazer aqui são coisas para identificar facilmente na história. Você abrir os olhos, suspeitar, né, de que, alguma coisa aí. Pontos chamativos nesse aspecto. Eu colocaria um que é incremento agudo, né? Incremento agudo, subida brusca, do quê? De volume e ou intensidade. Ou os dois. Isso, por isso que ou, né? Sempre tem alguma coisinha assim do tipo, né? Acho que esse é o primeiro, é o mais fácil de detectar também. E ele quase sempre vem associado de outras queixas e sintomas. Um outro que eu colocaria não é necessariamente um incremento, mas uma modificação do estímulo. Né? O cara que não treinava subida e do nada tem um incremento específico da subida, mas naquele mesmo padrão de treinamento. Enfim, né? Você só vai modificar o tipo de carga ofertada dentro daquele cenário que ele já está fazendo. Aí, se você for olhar a quilometragem em semana, não está diferente. Mas você vai olhar esse aspecto, mudou muito. Ponto de atenção, né? Acho que mudanças acima de tudo. Mudanças. Ficar atento com mudanças. Exatamente. Acho que para periodização de treino, acho que é principalmente isso, né, cara? Acho que uma coisa que vale a pena talvez ressaltar, dependendo do tipo de queixa, né? Às vezes, o cara sente que não tá melhorando, de repente. Essa é a queixa, né? Parece que eu não tô tentando melhorar ritmo. Aí você vai ver os treinos. Cada vez ele tá tentando melhorar o ritmo no treino. Né? Ou o contrário. Ou ele só faz rodagem e aí ele faz umas provas tentando chutar o pau da barraca. E aí é óbvio, nessa situação, só rodando, vai pra prova, não melhora tempo, porque só tá rodando. Ou a cada treino ele tenta se superar. Esgota. Então, acho que isso é legal também de trazer. Perfeito, cara. Muito bom. Então, falamos de alimentação, falamos de exercício. Para onde que a gente vai agora? Você que escolhe, Rafa. Temos aqui sono. Sono é legal, cara. Sono é legal porque de todos, talvez ele seja o mais multifatorial, porque ele ferra a porra toda. Ele ferra a porra toda, cara. ele influencia em muita coisa. Muita coisa. E quando que você detecta que o sono vai mal? Cara, é difícil, né? Porque a sintomatologia pode ser muito abrangente. Tem casos que é muito fácil. O paciente chega cansado para você. Quarta-feira, 7 da noite ou 8 da noite, muitas vezes, o cara que claramente tem uma rotina abarrotada, ele tirou aquele horário difícil, aquele paciente difícil que ele não marca, ele só consegue 8 da noite, ele não consegue nenhum outro horário, ele consegue uma vez na semana estourando e por vezes dá falta porque teve que ficar trabalhando. Esse cara você já tem que desconfiar que o sono dele tá ruim. E quando ele chega na sessão, ele chega cansado, claramente, deitou na maca, começou a fazer alguma coisinha mais passiva, o cara já tá dormindo. Eu ia falar isso agora, cara. Eu tenho até um casinho pra falar, cara. Uma cervicalgia muito chata. E aquela que, cara, tem um componente mecânico, mas tem todos esses outros componentes. E aí, conversando já na avaliação, ele veio por indicação da Nath. Então, já veio da osteopatia, já tinha mexido em algumas coisas e tinha um aspecto ali para investigar do ponto de vista de comportamento, manutenção da postura, principalmente no trabalho. Cara, que de exercício tinha natação, mas o cara tava com uma cervicalgia, então tava até tomando cuidado. Tava num momento
ele é empresário, dono de empresa grande, e que estava no momento de saída da empresa, conflito, então estava dormindo muito pouco. Primeira coisa que ele falou, cara, eu falei, mas o que você atribui que tá difícil, cara? Boleto para pagar. Tem muito boleto para pagar, tô preocupado e tudo mais. Então, o cara que estava preocupado por conta do contexto, e aí perdi o sono, dormia mal, sobrepeso, obesidade ali, não tenho mensurado, mas com certeza, no mínimo, um sobrepeso. Se fosse fazer um índice de Mallampati, medir a circunferência ali do pescocinho, você já vê que é aquele cara que você fala... Tem uma obstruçãozinha do sono ali. Eu acho que tem. Deve ter uma apneia. Eu acho que tem uma apneia. Um CPAP bem. E aí várias coisas. Qualidade do sono percebida por ele vai mal. Sono percebido por ele influencia na dor. Então, levantando aqui alguns pontos até de questionamento para o paciente. Quantas horas você tem despertares, como você acorda, né? Então, sente que acorda descansado. O sono é reparador. Exatamente. Né? Tem sono ao longo do dia. E aí, é isso, né? Sonolência diurna, inclusive intrasessão. Começou a ficar um pouquinho passivo ali, tipo, tava fazendo exercício, guiando, olhar ali para trabalhar um pouquinho o cervical numa amplitude que não gerasse dor, enquanto estabilizava outras coisas. O cara pescando, aí você, opa, vamos. Aí você já fala, não dá para ir nessa linha, exercício um pouco mais ativo em pé. Mas nesse caso é bem legal, porque falei, cara, precisa dar uma checada em como que estão as coisas. Ele passava com o Luiz também. Luiz, que é? Luiz Marquesi, especialista em coluna. Aí, cara, falei, existe um fator mecânico postural ali pra gente investir? Existe. Sozinho vai resolvendo? Jamais. Então, talvez esse cara precise também de uma coisa que é dar uma conferida no grau do óculos, porque já está meio desatualizado, ele está chegando cada vez com a cabeça mais perto do monitor, ele percebe isso. E o cara metódico, o que eu falei, ele fez, foi lá, conferiu, estava desatualizado, atualizou. Foi lá, começou a fazer essa parte da qualidade do sono, fez higiene do sono, melhorou um pouquinho. Tirou o álcool, melhorou muito o sono. E aí ficou sobrando dele fazer uma nova polissono, aí ele ia fazer em casa. E aí nesse meio do caminho foi algo só que ficou para ele fazer e já foi o suficiente para desenrolar. Mas é o caso que eu tenho certeza que nunca ia se desenrolar se não mexesse nesses pilares, entendeu? Pô, legal pra caramba. E assim, dormia na maca, cara. Se deixasse, dormia na maca. Levantando aqui, né, os pontos então de investigação, quantidade, qualidade, quantidade de horas, qualidade, horário que dorme, horário que acorda, tem despertares noturnos, insônia de repente, despertares, sonolência diurna, como acorda, se acorda cansado, descansado. Concentração, memória, cara, esses eu colocaria porque é uma das primeiras coisas que mina, videocast aqui, gravando com a gente. Exatamente. Memória, exatamente. No trabalho, né? Desempenho no trabalho, desempenho no esporte, enfim, são sinais, né? Inclusive em desempenho no trabalho, uma das coisas que ele falava é, cara, eu sempre fui o cara que vai, faz, resolve, eu tô me sentindo fraco. O fraco não era fraco fisicamente, fraco no rendimento dele do trabalho. Tipo, eu não tô entregando o que eu tô acostumado e isso tá me deixando mal. E isso é uma das coisas que me deixa com insônia também. Tá? Sim. Exato. Então, é isso também. O que pode estar levando a insônia, ansiedade no talo na hora de dormir. Aí entra aí a higiene do sono que você citou. Como é que é? Apaga a luz, deixa a luz quente, não sei o quê, não usa o celular. Tudo isso é pra quê, no final das contas? Pô, é pra dar uma tranquilizada, pra avisar o sistema que é agora. Tá na hora de desligar, né? Se você vai ligadão pra cama, então... De novo, a gente não é especialista em sono, mas a gente consegue identificar problemas e consegue sugerir algumas coisas, né? Talvez, para alguns casos, você consiga sugerir, esse cara já vai colocando um pouquinho na rotina, para outros, você vai precisar de uma ajuda externa, de outro profissional, né? Sim, perfeito.
Vamos lá, vou sempre recapitular. Alimentação foi, exercício foi, sono Sono foi. também. Tá bom, né? Suficiente. Escolhe agora. O que faltou aí? Cara, hábitos, né? E manejo do Hábitos no geral. estresse. É. Tipo, dentro dos hábitos, acho que tem tanto os prazeres, tudo que a pessoa faz, né? O Cássio sempre fala do hábitos e vícios, mas manejo do estresse, porque vem realmente ali como que a gente equilibra as coisas, não só com exercício, com alimentação, mas o que nos dá prazer fora disso também, né? Pontos importantes aí para trazer? Pontos importantes a respeito de hábitos. Cara, você citou o seu próprio paciente da cervicalgia, que ele, ao retirar o álcool, melhorou a qualidade do sono, né? Então, acho que faz sentido bastante entender, tipo, vida social desse cara, né? Como é que ele é fora de trabalho, esporte, atividade física, né? O que mais ele faz, com o que ele se interessa, né? Ele consegue ter esses escapes ao longo da semana, de repente um escape de sair um pouco mais cedo do trabalho para fazer qualquer outra coisa, para dar uma relaxada, ele consegue? Será que isso seria interessante para ele, né? Acho que tem uma outra coisa, como são esses escapes, né? Como que esse cara equilibra e tem uma descompressão, digamos assim. E a relação disso com a própria queixa, às vezes, né, cara? Então, pô, a dor ela é moldável muito de acordo com o contexto. Então, às vezes você identifica uma dor lombar que o cara, pô, tá mega pareada com o trabalho, né? Aí, ok, tem uma questão mecânica da posição sentada, mas é atrelada ao estresse no trabalho também. E o dia que ele fica sentado assistindo filme em casa, numa posição pior, ele não tem essa queixa, por exemplo, né? E aí é porque é o momento que ele tirou pra ele, é o momento que ele tirou pra ir no cinema. Tem um outro significado. Tem um outro significado e ele fica bem apesar da mesma posição ou até pior, né? Sim. O cara vai fazer uma viagem de férias, pega o avião numa posição tão ruim quanto, mas tá tudo bem, porque são férias. Sim, né? sim, ele interpreta, às vezes até existe a queixa, mas interpreta de uma outra forma, né? E nesse ponto, acho que eu pensaria realmente naquele cara que, às vezes, no próprio discurso você vai pegando que sempre a forma dele descomprimir, de fazer algo diferente, é com álcool, principalmente. Né? Tipo, o álcool é a comemoração, o álcool também é o afogar a tristeza. Acho que isso é bem comum de pegar, assim. E às vezes é naquela fala meio despretensiosa, tá? Mas você vai vendo que tem um ponto. E aí, nesse momento, cara, ele sempre me dá vontade de conversar com outras áreas. Talvez um psicólogo, né? E com um nutricionista também, para entender um pouquinho esse efeito, né? Para as outras coisas. Mas tem as outras coisas também que podem ser positivas, assim, de tipo, cara, o cara que precisa de um momento de descompressão, de uma válvula de escape para aquele, sei lá, trabalho muito puxado, para uma rotina de faculdade, TCC, sei lá, o que, mestrado, doutorado, o que pode ser feito? Qual que pode ser um caminho virtuoso, né? Então, às vezes, buscar hábitos antigos da pessoa, né? Então, entender como que ela sente prazer, o que está disponível para ela, é tocar um instrumento, fazer um outro esporte que não o esporte principal, cara, sair para comer um negócio diferente. Cada um vai ter uma coisa, mas dentro disso, o que dá para fazer para encontrar um pouco desse equilíbrio e às vezes, cara, não vai estar na nossa mão, mas talvez ajudar nessa reflexão. Legal. Eu vejo muito por isso, sabe? A gente citou já exercício, né? A periodização e tal, o esporte, mas o esporte ele pode entrar como hábito, né? Então, é isso, como hábito, como estratégia de manejo do estresse. Muitas vezes, né? Tem gente que só para em pé por conta do esporte, porque se tirar o pezinho do esporte, deixa de sustentar o resto. E muitas vezes é sustentável, é mega saudável, o cara se mantém regular e, periodizado bonitinho e tal, e é o escape do cara. Às vezes o cara erra a mão também, né? Às vezes o cara joga lá em cima o esporte, faz mais do que deveria, a planilha manda X, ele faz X mais 2,
e continua nisso, e aí pode, de novo, isso pode influenciar naquilo que trouxe ele inicialmente no seu consultório, que é a queixa, né? Então, tem muito disso também, né? O cara que não vive sem e ele não sente... Ele é aquele cara que sente que se ele não tá treinando, ele tá destreinando, né? E aí, voltando ao episódio já lançado, descanso também é treino. Descanso também é treino. E, cara, esse é um momento que eu acho que vale ser encarado como estratégias redundantes. No esporte, a gente quer ser o mais específico possível, geralmente, né? E aí... eu quero ficar bom naquilo, eu treino aquilo, faz todo sentido. Só que quando o cara tem no mesmo pilar, que é o esporte, que é o exercício, também o manejo do estresse, pode ser bom, mas pode ser bem arriscado, porque no momento que as duas coisas acontecem no mesmo pilar, tem o risco de o cara exigir demais do exercício, do esporte, e ir para essa falha, né, para o exagero. E no momento que precisa tirar esse cara realmente, porque, sei lá, ele tem uma fratura por estresse, tem algo... Esse cara pira. E aí, no que esse cara pira, o que está faltando? Não é que está faltando só o esporte, é que o esporte está cumprindo mais de uma função para ele, né? E aí, o que seria uma estratégia interessante? Construir coisas redundantes. Aquilo que está sendo assumido por um único papel, por um único pilar que é o esporte, será que a gente consegue colocar outras coisas que também ofereçam isso? Né? Então, o esporte entrega o bem-estar, mas também entrega a performance e também Não, calma, o que será que a gente pode pôr para entregar o bem-estar? Né? Nesse momento que ele vai ter que ficar sem esporte para esse cara não pirar. Como que será que a gente pode reequilibrar esses pratinhos? Né? Então, acho que esse é um ponto de reflexão. Viu que está tudo muito canalizado em um único ponto? Como que a gente cria estratégias redundantes? E aí, acho que nesse ponto de manejo do estresse é bem importante. E às vezes é aquilo, né? Às vezes é simplesmente o cara que está fazendo mais do que deveria, ele trocar um desses estímulos, uma dessas sessões de treino por uma coisa meio lazer, né? Às vezes, tranquilo, o que seria um treinaço de bike, ele vai sair de final de semana com o filho dele, dar um rolezinho, o filho na garupinha da bike ali. Significado pro negócio. É tão prazeroso quanto, muda o significado e ele está se movimentando e traz muito menos risco porque não adiciona uma carga relevante de treino. Isso, eu estou dando um exemplo de atividade física ainda, mas né, vale vários outros estímulos como forma de suprir, né? Nesse momento, acho que é bem importante isso vai descobrir outras coisas. Né? Tipo, não é só uma coisa que dá prazer na vida. Né? O que mais te dá? Já teve outras coisas que te deram prazer lá atrás. Será que são as mesmas? Será que a gente consegue aproveitar algo do que já foi feito ou vamos descobrir coisa nova? Puta, tem um esporte que eu sempre quis aprender escalada. Cara, talvez seja esse o momento enquanto... Você dá um sossego para isso daqui, a escalada não vai colocar problema nenhum nisso que a gente está tratando. Mas, se você ficar com, sei lá, com a corrida, vai ser ruim. Então, beleza. Né? Aproveitar isso e construir novos significados na vida também. Né? Perfeito. Se tornar um ser humano mais completo, não é mesmo? Mais sofisticado. Né? Eu escutei um episódio do Inédita Pamonha essa semana, eu tô atrasado. Nossa, eu tô atrasadíssimo. Eu tô atrasado como chama? O Partiu Pensar, do Clóvis de Barros. E ele falou isso. Você tem que se tornar um ser humano sofisticado. Você tem que, sabe? Você não vai tomar uma cerveja, você não vai simplesmente, só tomar. Experiencie, sinta o cheiro. Você vai, né? Use uma linguagem sofisticada. Esteja atento aos detalhes. É um pouco disso, né? Ter prazer nas coisas envolve a gente ter apreço aos detalhes, né? Tipo, a gente só fazer as coisas no automático, de fato, minimiza o prazer nas pequenas coisas, né? Cara, eu ia falar isso, e se encantar com o óbvio, às vezes. Se encantar com o óbvio. Né? Tipo, você fala, cara, como isso é fantástico, né? Exatamente. Eu ter ficado mais bobão nesse sentido, de tipo, falar, cara... Que negócio bom isso daqui, hein? É isso. Segundo o Clóvis de Barros, não dá pra ter sempre orgasmos tântricos. A gente tem que ter pequenos prazeres no dia a dia também. E pra isso tem que estar atento aos detalhes. É isso aí. Muito bom, acho que a gente percorreu tudo, né? Vamos resgatar os pilares? Vamos resgatar. Eu falo alimentação. Sono.
exercício, bem-estar, manejo de estresse. Boa. E a rotina do trabalho. E o último que a gente já falou lá no início, que foi o percussor de todo, saúde clínica e condição. Rotina do trabalho, vida, família, né? E o começo? Saúde clínica e condição de saúde atual, né? Perfeito. Muito é bom. Isso? Perfeito. Bom demais, cara. Gostei, hein? Arredondamos. Porra, gostei desse episódio. Pessoal, muito obrigado por estarem presentes até agora. Tem mais recado ou não? Tem um recado final para você que sempre ouve e acompanha a gente, gosta do que a gente faz, tem outra forma de apoiar a gente que não é só no Apoia-se. É com a nossa camisetinha aqui, vai lá, entra no nosso Linktree, lá na bio, você vai ter o link para as camisetas, vários modelos. A gente está sempre pensando em modelos diferentes, quem sabe logo mais apareça um novo, mas aproveita lá, porque você fica no estilo. Na estica. E ainda dá aquele apoio para o nosso podcast acontecer. E conte com os nossos parceiros. Max Recovery, você tem 10% de desconto. Até o final desse mês. Que é julho. 31 de julho, em todos itens lá do site, com exceção de um, que é a Normatec 3. 5% nela. Certo? 5%? Já tá valendo. Tá bom, pô, né? Tá ótimo. Dá um baita desconto. Boa. Certo? Aproveitem e venham fazer parte do nosso Clube do Movimento. Esperamos vocês aqui. É isso. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Valeu.